Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler juntos dos versículos 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem quando o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo: e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou a parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Nesse texto, talvez a gente tenha reunido numa única passagem o maior volume de informações sobre jejum que nós vamos encontrar no Novo Testamento, no próprio ensino de Jesus. O Evangelho de Lucas é um dos chamados evangelhos sinóticos. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma linha de pensamento, da cronologia, dos eventos, das viagens de Jesus, dos seus ensinos, dos seus milagres muito semelhantes. Em todos os três, Mateus 9, 14 a 17, Marcos 2, 18 a 22, nós vamos encontrar essa abordagem feita a Jesus, a resposta de Jesus e, como ensino na sequência, essa parábola. O que é que eu quero começar chamando a sua atenção? Quando as pessoas chegam para Jesus comentando: os discípulos de João, aqui é João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Os fariseus fazem o mesmo, Nós não sabemos qual era a frequência dos discípulos de João, mas os fariseus, diz a tradição, jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras. Quando Jesus, em Lucas 18, menciona um fariseu que sobe ao templo para orar, e um dos motivos que ele está lá orando de si para si mesmo, se orgulhando, batendo no peito, ele vai mencionar: eu jejuo 2 vezes na semana. Isso não era exclusividade dele, todos os fariseus faziam isso. Aliás, a Didaquê, documento de catecismo cristão, de orientação aos novos convertidos mais antigo da história da igreja, diz que os cristãos eram orientados logo ali no início do primeiro século a jejuar em dias diferentes do que eles chamam de os hipócritas, uma referência aos fariseus. Eles jejuavam às quartas e sextas-feiras para não serem confundidos com os outros. Então é evidente, os discípulos de João têm uma rotina de jejum, os fariseus têm, os cristãos adotariam isso, como Jesus de fato orientou e falou, mas quando fazem esse comentário com Jesus, é evidente que não se trata de um elogio. Imagine alguém hoje chegando para um pai e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são uma bênção, os de Beltrano são comportados, os de Ciclano têm limites, mas os seus, o que é que está por trás da reticência, mas os seus, é uma acusação, um ataque, estão fora de controle. Não é uma acusação só ao comportamento dos filhos, é uma maneira de responsabilizar os pais pelo comportamento dos filhos. O que estão fazendo com Jesus não é diferente. Basicamente você não colocou eles no modo jejum, não ativou isso ainda. E aí Jesus dá uma resposta que culturalmente qualquer um deles entenderia. E diz: eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas Jesus deixa claro que o jejum não é, como alguns alegam, coisa só do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele diz: quando o noivo for tirado. Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre que ele fala do noivo, ele está fazendo uma referência a si mesmo. Ele diz: quando o noivo for tirado, ou seja, depois que eu for, a partir do momento que eu voltar aos céus e me ausentar até o dia do meu glorioso retorno, então Jesus diz: eles vão jejuar. Uma marca que nós temos para os discípulos de Cristo, que sai dos lábios do próprio Cristo, é que nós iríamos praticar o jejum. Isso não pode ser ignorado. Por que eu estou dizendo isso? O primeiro tópico na construção do que eu quero abordar com vocês aqui é uma pergunta que merece uma resposta adequada. O jejum é opcional?
Essa pergunta precisa ser bem respondida, porque muitas vezes por ignorância nós podemos tratá-la de forma equivocada. Honestamente, até janeiro de 2022, 4 anos e meio atrás, eu ensinava, às vezes não aberto, não explicitamente, mas dando a entender que o jejum era opcional. Por quê? Quando a gente vai avaliar o jejum, no Antigo Testamento você tem um único dia, uma vez ao ano, de um jejum compulsório, obrigatório. Levítico 23, 27, nos fala do dia da expiação. Aliás, quando você lê ali, você nem vê a palavra jejum. O Senhor diz, vocês vão afligir as vossas almas nesse dia. E o Senhor diz, quem não afligir a alma será eliminado do meio do seu povo. Se afligir a alma fosse só um sentimento, como saberia quem afligiu, quem não? O profeta Jeremias vai chamar o dia da expiação, no livro dele, de o dia do jejum. Lucas, escrevendo o livro de Atos, também faz a mesma referência, o dia do jejum. Então nós sabemos, uma vez ao ano, o jejum era compulsório. Mas quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que a grande maioria não se limitava a um dia por ano. Existia uma cultura de jejum. Existiam jejuns que eram espontâneos, existiam convocações proféticas, e o jejum está sempre lá, ele é largamente mencionado. Mas quando chega o Novo Testamento, nós não temos uma ordem. Pelo menos não uma conjugação de um verbo no imperativo. Como você tem vigiai, orai, que claramente é uma ordenança, você não vai encontrar na Bíblia jejuai. Então quando as pessoas me perguntavam, eu sou obrigado a jejuar? Eu dizia, olha, honestamente não há uma ordem. Se não há uma ordem, a gente não pode tratar como obrigação e nem como não pecado o não jejuar. Porque 1 João 3,4 define a transgressão, o pecado como a transgressão, desobediência da lei. Eu falei, se não tem uma lei, você não está transgredindo a lei. Mas embora jejuasse, o que eu dizia para as pessoas é, só quem jejua vai acessar alguns níveis de manifestações do sobrenatural, que quem não jejua nunca vai acessar. O próprio Jesus, quando os discípulos questionam por que é que nós não pudemos expulsar o demônio daquela pessoa, Jesus diz, essa casta não sai a não ser por meio de oração e jejum. Então eu dizia, o jejum vai te dar acesso a manifestações do sobrenatural, que você não teria se não jejua, mas você não é obrigado. Até janeiro de 2022, essa era a minha resposta. E lamento muito nunca ter entendido isso com mais clareza antes. Em janeiro de 22, estava trancado, escrevendo, enquanto jejuava, o primeiro livro dessa série, A Cultura do Jejum. E o Espírito Santo me confrontou. Ele diz, você está confortável com crentes da sua igreja, do seu rebanho, que nunca jejuam? Porque enquanto estava preparando esse material, nós fizemos uma enquete. Depois a gente repetiria isso, com muitos milhares de pessoas respondendo. Há muitos milhares. Estou falando de uma amostragem estatística muito superior a qualquer campanha de pesquisa de intenção de voto que você já teve acesso. Para quem entende estatística, robusto, muitos milhares de pessoas responderam. E o que nós descobrimos era que 59 alguma coisa por cento, quase 60% dos crentes, responderam nunca ter jejuado nenhuma vez sequer na vida. Ou seja, a grande maioria não sabe o que é isso nem como uma experiência. Não estávamos tentando achar onde estão os profissionais do jejum. Era apenas saber, você já teve uma vez sequer a experiência na vida? E quando eu estou com aqueles dados em mãos, o Espírito Santo me questiona. Se um crente do seu rebanho, por 20 ou 30 anos de fé cristã, orasse uma única vez ou nenhuma, você o consideraria um crente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, por que não? Eu falei, porque oração tem que ser parte do dia a dia da nossa caminhada. O Espírito Santo me questionou, se um crente do seu rebanho, sob o seu pastoreamento, passasse 20 ou 30 anos sem dar uma única esmola, você o consideraria um cristão sadio? Eu falei, de jeito nenhum. Por que não? Eu falei, porque isso não é para dar uma vez na vida ou nenhuma. Tem que ser parte de um estilo de vida. E na hora ele disse, no meu ensino sobre oração e esmolas no Sermão do Monte, eu ensinei sobre jejum. Então por que para você está tudo bem se um crente nunca jejuar, ou jejuar uma vez em 20 ou 30 anos? E eu fiquei chocado. O que veio a seguir foi uma orientação. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, dos versos 16 a 18, que Jesus ensina sobre jejum. Ele diz, quando jejuardes. Ele não diz se jejuardes. Aqui nós temos uma declaração, eles vão jejuar. E lá nós temos uma orientação. Quando vocês jejuarem, vocês têm que fazer dessa e dessa forma. E o que o Senhor falou no meu coração é, não haveria uma orientação para se fazer determinada coisa, a menos
que se esperasse que os orientados fizessem o que está sendo orientado a ser feito. Eu pensei, a lógica é muito boa, mas na minha cabeça eu estou questionando por que em 2000 anos de história do Evangelho eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Como eu estava escrevendo o livro, falei para Deus, o Senhor quer que eu seja o primeiro a falar uma coisa dessa? Assumir essa bronca, comprar essa briga e tentar restaurar isso? E eu lembro que na hora que eu questionei, o Senhor quer que eu seja o primeiro? O Espírito Santo me deu uma outra experiência, daquelas que você não tem como questionar que é Ele. Algo veio forte no meu espírito. Levante, eu estava no meu escritório, pegue o terceiro livro, da esquerda para a direita, da última prateleira. Eu olhei para a última prateleira, ali estão meus livros de história. Eu pensei, não deve ter nada lá sobre o assunto. Quando você vai pesquisar história, não se tem muito registro sobre jejum. Mas eu levantei mesmo sem enxergar, contei 1, 2, 3. No terceiro, eu puxei. Quando puxei, era um livro que estava guardado no lugar errado, por algum motivo. O livro, Sermões do Monte, de John Wesley, o grande avivalista do século XVIII. Quando eu li Sermões do Monte e vi que o livro era sobre o ensino de Jesus, eu já tinha certeza, né, de qual era o assunto. E a hora que eu abri, cai exatamente em Mateus, capítulo 6, nos versículos 16 a 18, o que ele comenta sobre o ensino de Jesus, e eu faço questão de ler ipsis literis como está lá, porque a costa do John Wesley é mais larga do que a minha para jogar em cima dele. Ele diz, temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Deixa eu fazer uma pausa antes de ler. John Wesley resgatou o que a Didaquê ensinava sobre os cristãos jejuarem às quartas e sextas-feiras. Quando inicia o seu movimento, que depois se tornaria conhecido como o metodismo, ele não ordenava pastores que não jejuassem pelo menos 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. Então, ele aqui está defendendo uma disciplina que ele tinha adotado na prática. Temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Nesse trecho do seu sermão, ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmola, jejuar e orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-las e fazer isso da maneira prescrita, a fim de não perder a nossa recompensa. Antes de janeiro de 2022, eu dizia, olha, é evidente que Jesus sinalizou uma expectativa. Eu não apresentava isso como ordenança, como mera expectativa, mas mesmo se nós olhássemos assim, eu fico imaginando, se nós entendemos o que é o senhorio de Cristo e o lugar de importância que Ele tem, até a sinalização de uma expectativa já não deveria mexer comigo e com você? Minha esposa não me precisa pedir algumas coisas, se num comentário eu percebo que é importante, porque ela ocupa um lugar de importância para mim, eu vou me mexer e vou tentar fazer algo em relação àquilo. Nós estamos vivendo a fase agora que são os suspiros dos netos, que tem um peso enorme, né, para a gente, os avós. Gente, a Bíblia nos relata, em 2 Samuel 23, de 13 a 17, enquanto fala sobre os valentes de Davi, de 3 malucos, que ouvem Davi num suspiro. Ele está fugindo de Saul, ele está longe de casa, ele está peregrinando, né, como forasteiro, e no momento ele desabafa, quem me dera beber das fontes das águas lá de Belém. Os 3 doidos cortam o arraial dos filisteus, lutando só para buscar água, porque Davi suspirou, não pediu. Quando chegam com a água, Davi se recusa a beber. Ele derrama ela no chão, ele diz que aquilo é uma oferta ao Senhor, e ele diz, o meu suspiro, o meu anseio por água, não fazia dela mais importante do que a vida de vocês que vocês arriscaram. Ele se recusa a beber. Aqueles camaradas ouviram um senhor humano, falho, imperfeito, ansiar por algo e decidem agradá-lo. O que dizer eu e você, se Jesus só sinalizasse uma expectativa? Embora, como eu disse, é mais do que uma expectativa. Quando ele diz, eles vão jejuar, isso é esperado de mim e de você. Portanto, não. Jejuar não é opcional. Agora, o que Jesus nunca determinou foi qual a periodicidade com que você jejua, qual a duração dos seus jejuns,
quais os tipos de jejum eu e você vamos praticar, ou mesmo as formas de fazer isso. Ela pode ser feita, né, de maneira pessoal, ela pode ser feita de forma coletiva. Não há determinações sobre o resto. Mas o que é inegociável é, na minha e na sua vida, em algum desses formatos e combinações, que são muitas variações possíveis, o jejum tem que estar lá. Dito isso, eu quero passar para o nosso segundo tópico. Outra pergunta. O jejum tem regras? As pessoas me perguntam muito, mas muito, sobre as regras do jejum. Outro dia um chegou para mim e falou: pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Falei: meu amigo, a gente adotou uma frase lá na Alcance Curitiba que é: meu jejum, minhas regras. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros, sempre, né? Então eu falei: você pode jejuar até com pastel e caldo de cana. Não recomendo nenhuma das duas bombas glicêmicas, mas no sentido de poder, né? Então, pastor, quais são as regras? Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Nós estamos acostumados com regras. Regras de comportamento social, regras dentro da estrutura familiar, regras no esporte. O camarada não seria, né, coroado se violasse as regras. Mas quando o assunto é o jejum, eu brinco que a regra é uma só. E a regra é que não tem regras. Ou seja, Jesus espera que a gente faça, mas Ele nos dá liberdade de como fazer isso. Então, a única exceção para dizer que não há regra é quando o Espírito Santo nos dirige a algo. Eu já me propus a jejuns maiores, o Espírito Santo me mandou terminar antes. Eu já me propus a jejuns menores, Ele me mandou estender. Isso significa que eu só vou jejuar quando tiver uma direção específica? Não. Eu não vou orar só quando tiver uma direção de Deus para orar, embora quando tem, não deveria deixar de obedecer. Eu não vou dar esmola só quando tiver uma direção específica de Deus, embora quando tem, não deveria desrespeitar a direção. A mesma coisa em relação ao jejum. Então ele tem que ser parte de uma conduta, e nós iremos fazer e podemos fazer por escolha. Agora, quando há uma direção, então a direção deve ser obedecida, inclusive sobre o formato. Eu nunca tinha, até 2 anos e meio atrás, ficado mais de um dia de jejum sem água. Daqui a pouco vou falar sobre os tipos de jejum. Mas eu estava indo para um retiro de jejum e oração, e eu lembro que enquanto estava me locomovendo para lá, o Espírito Santo falou comigo claramente: assim que chegar, durante 3 dias, você não sai do quarto, não fala com ninguém, não beba água. Eu nunca tinha ficado 3 dias sem água. Mas honestamente, o que me assustou não foi ficar 3 dias sem água. Foi não sair do quarto e não falar com ninguém. Foi imperativo ficar 3 dias trancado num quarto, meu amigo, né? Pense no desafio. Mas toda orientação a gente obedece. Salvo uma direção específica, nós temos liberdade de decidir, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas criando regras demais onde o próprio Deus não criou. Aliás, em Mateus, no capítulo 7, no verso 7, Jesus citando, né, o profeta Isaías, fala, né, de um grupo de pessoas que estavam ensinando doutrinas e diz que são preceitos humanos. Basicamente, meteram regra humana onde Deus nunca tinha colocado regra. Uma vez eu vi 2 irmãos numa disputa, mas a disputa não era só um ataque à ideia, virou quase vias de fato, quase que os 2 foram para o braço mesmo, porque os 2 estavam no jejum de Daniel, e um pegou o outro comendo batata frita. O que foi flagrado comendo batata frita dizia: mas é vegetal, batata é vegetal, jejum Daniel é basicamente vegetariano. O outro dizia: não, mas é manjar desejável, né? Porque a Bíblia diz que ele não comeu carne, nem manjar desejável, não bebeu vinho. A outra dizia: manjar desejável na sua classificação, na minha vegetal. Mas gente, o negócio ficou tenso. Aí eu falei: ó, vocês estão quase se matando. Qual era o propósito mesmo de jejuar? Era pecar mais ou menos, né? E eu tive que intervir naquilo. Mas o ponto é que eles estão brigando por causa de uma regra que não existe, né? Então é evidente, você vai fazer uma proposta como essa, você pode tomar decisão antes, o que cabe e o que não cabe. Agora, controlar o jejum do outro, discutir, tentar definir regras, eu quero dizer, né, Jesus nunca fez isso. Ele não determinou periodicidade, ele não determinou duração. Pastor, sobre duração, você tem jejuns na Bíblia que duram metade do dia. Você tem jejuns de um dia inteiro, às 24 horas. Passou disso, nós chamamos de prolongado. Prazos de prolongado na Bíblia, você tem uma variedade de poucos até muitos dias. A Bíblia fala de 3, de 7 dias, 14, já 2 semanas, 21, 3 semanas e 40 dias.
Então assim, de 3 para 40 nós temos uma diferença enorme, né? Agora, apesar de termos prazos, durações diferentes, e não quer dizer que são só esses que aparecem, isso pelo menos nos dá um bom escopo. Eu acredito que normalmente 40 dias, a não ser no contexto do parcial, que vou falar daqui a pouco, ele costuma e deveria ser tratado como um limite. Em 2009 eu estava pregando no Japão, estava com a Kelly, a gente tinha 2 semanas de agenda e nós conseguimos espremer no meio 2 dias para que a gente fosse até a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a igreja do pastor Cho, Yong Cho, né, a maior igreja no mundo. Mas mais do que a igreja, eu queria conhecer a montanha de oração que eles tinham. Um lugar onde os crentes se retiram para orar, para jejuar, para buscar a Deus. Eu fiquei surpreso quando cheguei na montanha de oração e vi placas em todo lugar, coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu pensei, o quê? Eu na época conhecia 2 ou 3 malucos que tinham feito 40 dias. Falei, aqui eles proíbem o povo de continuar. Algo que eu pensei comigo mesmo, essa realidade nunca vai acontecer no Brasil. Graças a Deus eu estava muito equivocado. Eu não sei te dizer nos últimos anos quantos pastores e líderes que me pediram, além de acompanhamento médico pela prática, né? Já fiz 13 desses de 40, alguns dizem, cara, você tem a prática, às vezes são médicos que estão jejuando, né? E que são cientistas da área do jejum, eles falam, a gente tem a teoria, você tem a prática, dá para orientar a gente? Eu digo, dá. Eu começo com a regra, eles falam, qual? Eu falo, com 40 dias sem serra, é proibido fazer mais. Alguns me olham com a cara, eu não sei nem se eu vou chegar lá, você está querendo me proibir de passar? Eu falei, quando estiver chegando perto, você vai me entender. Todo mundo. Eu li um livro recentemente, 60 anos atrás. Esse livro, quase 60, foi escrito em 1948, Franklin Hall. O poder atômico do jejum e da oração. Esse cara criou há 6 décadas atrás um movimento sem precedentes nos Estados Unidos, chamando pessoas a jejuns prolongados. Ele falava a mesma coisa que a gente descobre hoje na prática. Os primeiros 3 dias são os mais difíceis, todo mundo quer desistir. A gente, na brincadeira, chama de o vale da sombra da morte. Né? É quando as pessoas vão sofrer com fome, com desintoxicação, com uma série de coisas. A menos que você tenha uma vida alimentar muito bem regrada, disciplinada, os primeiros 3 dias vão ser mais custosos. E quanto mais sofridos são, mais evidenciam sua necessidade de jejuar, no mínimo pelo aspecto fisiológico. Mas ele dizia, quando vai chegando perto dos 40, ninguém quer terminar. Minha experiência até hoje, todas as 13 vezes que eu fiz isso, quando chega a hora de entregar as pessoas, falam, pastor, eu fico ansioso para comer. Eu falei, não, eu choro todas as vezes. Você não quer interromper, você não quer terminar. Não teve uma vez até hoje que eu não chorei, mas é aquele choro assim mesmo de dó, não é só emoção, a presença de Deus. Você fala, cara, eu vou ter que esperar, eu estou fazendo um a cada 3 meses, agora é minha prática. Em janeiro de 22, depois de ter escrito esse livro, eu fiz uma promessa aqui a vocês que eu tenho cumprido. Falei, eu vou falar sobre jejum como eu nunca falei. Eu vou perturbar, incomodar vocês, se for o caso. Nós vamos ensinar como nunca sobre isso. Falei, mas eu vou praticar isso como eu nunca fiz. Hoje minha rotina, 40 dias de jejum, 80 dias comendo. 40 dias de jejum, 80 dias comendo. O que eu faço entre um jejum e outro? Intermitente. 16 a 18 horas, praticamente todos os dias, sem comer. Eu acho que se nós entendemos, não só espiritualmente, mas de forma prática, até o impacto fisiológico na nossa saúde, o que é jejum, a nossa vida vai ser completamente diferente. E nós precisamos entender que isso é uma decisão. Ah, pastor, eu nunca tive um comando de Deus. Você não tem que esperar ter. Quando tiver, tem que obedecer. Mas nós temos que decidir que o jejum será parte da nossa prática de vida cristã. Quem está entendendo, diga amém. Agora, em terceiro e último lugar, é que eu preciso um pouquinho mais de tempo do que os primeiros tópicos. Eu só quero diferenciar, né, aquilo que a gente encontra na Bíblia e que a gente pode chamar dos diferentes tipos de jejum. Nós temos uma classificação de pelo menos 3 tipos. O primeiro deles a gente chama de jejum total ou absoluto. É o mais austero. Esse, como diz a moçada, é punk, é severo. Que é o jejum, né, de abstinência completa de alimentos e de água. Eu nunca fiz mais do que 3 dias. O limite que você costuma encontrar nas escrituras são 3 dias. O jejum que Esther convocou, 3 dias sem comer nem beber. O jejum que o rei dos ninivitas proclamou depois da mensagem de Jonas, né, foi de 3 dias sem comer e nem beber. No livro de Atos, quando Paulo, depois da visão de Jesus, da aparição do Senhor para ele, quando ele se converte, 3 dias sem comer nem beber. Por que esse limite de 3 dias? Porque, mais do que isso,
você pode trazer danos para a sua saúde. Com 5 dias sem beber, alguém pode ver o seu corpo já começar a entrar em colapso. Ah, pastor, mas Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Isso aí a gente tem uma outra definição. A gente chama de jejum sobrenatural. Ele estava na nuvem de glória. Se você tentar jejuar sem a nuvem, você vai para a nuvem. Basicamente é isso, né? Eu digo isso, gente, porque eu sei que muitos amam o Senhor Jesus, mas eu brinco assim, o lugar para ter gente doida é na igreja, né? E se a gente não tiver orientações claras e específicas, você tem gente fazendo não só o que não precisa, mas o que não deveria. Agora, tirando o jejum total, absoluto, né? Que não é uma prática tão comum nem nas escrituras de todo mundo. O que nós temos, em segundo lugar, nós classificamos de jejum normal. Esse é o mais comum, por isso chamamos de normal. O que é o normal? No jejum normal, você tem abstinência completa de alimentos, mas não de água. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 2, quando a Bíblia fala sobre Jesus, diz: nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Não diz que não bebeu, nem que não teve sede. Então, presume-se sempre que não há uma menção específica de que não houve uma ingestão de água, que há ingestão de água. A água não é alimento, mas seu corpo depende dele, né, para manutenção, para sobrevivência. Ele tem um papel importantíssimo no jejum. Agora, terceiro e último jejum, a gente, talvez o exemplo bíblico mais claro, né, a ser citado desse tipo, está lá em Daniel, capítulo 10, versos 2 e 3. Daniel falando diz: naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso. Outras traduções dizem manjar desejável. Não provei carne nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Eu e você precisamos entender que Daniel não está estabelecendo uma regra. Ele está falando do que ele fez. Daniel diz: por 3 semanas não me ungi com óleo. Você pega a orientação de Jesus, unge a tua cabeça com óleo, né? O que Jesus vai ensinar é que o jejum seria uma parte tão frequente da nossa cultura, né? Daquilo que eu e você precisamos fazer, que você não precisa mostrar para ninguém que jejum. Aliás, a gente tem ensinado que o jejum não tem que ser tão sofrido. Eu lembro que quando eu nunca tinha passado ainda de 7 dias por muitos anos, meu limite era 7 dias, eu terminava com uma refeição, fazia mais 7, mas não passava disso. Eu tive uma conversa com o nosso saudoso e finado pastor Francisco. Francisco, enquanto eu fazia só 7, ele já tinha feito 30, 40 dias de jejum. E um dia eu procuro o Francisco e falo: Francisco, eu fiquei agora recentemente 3 dias numa chácara, trancado, para buscar Deus. Os primeiros 2 dias e meio eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar, de tanta dor de cabeça, irritação. Falei: eu jejuo para não pecar, mas no segundo dia eu quero matar alguém. Falei para ele: não está funcionando, né? Falei: cara, falta de foco, de atenção, o negócio só rendeu o último meio-dia, né? Eu falei: por que tem que ser tão custoso? E praticava, não é que não praticava. Ele olha para mim e a resposta dele foi: se já não tem a inteligência de se alimentar direito, no mínimo poderia ter a sabedoria de se preparar para um jejum. Olhei para ele e falei: o que você está falando? Ele falou: primeiro, vocês comem tudo errado. Tem um estilo de vida alimentar ruim. Ele falou: de onde você acha que vem essa dor de cabeça, todo esse mal-estar? Falei: da fome. Ele falou: não, isso é um processo de limpeza. Seu organismo está botando fora toxinas, está se limpando, né? Ele falou: para começo de conversa, vocês vão entrar num jejum prolongado, no dia anterior faz a despedida. A gente não conhecia ninguém que não fizesse a despedida. A gente ia para a pizzaria, para rodízio de carne, ia, porque pensava: vai ficar uns dias sem, vamos dar o gás antes, né? Era despedida. Coisa que todo gordinho sabe antes de fazer uma dieta, a gente tem a despedida, né? A gente fazia a mesma coisa com o jejum. Eu falei para ele: você não faz a despedida? Ele falou: não. Ele falou assim: eu não só não faço a despedida, como eu tenho a preparação. Ele falou: eu já posso parar de comer a hora que eu quiser, eu não passo mal com você. Na minha cabeça estava pensando: quase impossível isso que ele está falando. Mas ele falou: ainda tem uma preparação. Eu falei: qual a preparação? Ele chamava aquilo de um processo detox, né? Ele dizia: durante uma semana eu como uma refeição ao dia. Em vez de aumentar o que eu como antes de um jejum, eu diminuo. Eu olhei para ele e falei: para, você jejua para jejuar. Assim, não há redundância. Ele falou: nessa única refeição, durante 7 dias eu tiro totalmente o consumo de carne, que normalmente tem uma alta quantidade de toxina. Tiro café, alguns chimarrão,
Para mim, honestamente, meu organismo, eu parar de tomar café não faz a menor diferença, mas alguns sentem muito. Ele tinha todo um protocolo. E quando eu passei a adotar tudo aquilo, eu não quero gastar tempo falando disso aqui, mas nós temos orientações muito práticas, eu descobri que era possível você entrar no jejum e não ter dor de cabeça. Demorou para entender outro macete, né? Que é qual? A fome normalmente é o seu corpo gritando pelo quê? Pelo padrão de energia que você está acostumado a dar. A energia que normalmente movimenta o meu e o seu corpo, glicose. Vem do quê? De um grupo alimentar que nós classificamos de carboidratos. Quando você parou de comer, entra em jejum, qual é a fonte alternativa de energia que seu corpo vai buscar? Glicogênio. É a glicose ingerida antes, que não foi toda consumida. Está armazenado nos seus músculos, em especial o fígado. Esse estoque vai durar no máximo 3 dias. Com 3 dias vai terminar. No 4º dia você vai entrar no que a ciência chama de cetose. É a queima de gordura, das reservas de gordura. É a outra fonte de energia opcional. Quando você entrar na queima de gordura, você não tem mais fome. Seu corpo trocou um alimento externo pelo interno. Eu pensando nisso, falei, cara, a gente não precisa sofrer os 3 dias. Com 3 a 4 dias antes de um jejum prolongado, eu tiro o carboidrato enquanto estou comendo outras coisas. Quando eu entro no jejum, já estou sem fome. Então o jejum deixou de ter o sofrimento da dor de cabeça, da irritação, deixou de ter o sofrimento da fome. Descobri algo que eu trato como inegociável, mesmo alguém que vai jejuar na água. A gente dá uma aula sobre isso no livro. Equilíbrio eletrolítico, reposição de sais. A baixa repentina de sal pode fazer mais mal do que a alta, né? E tem coisas que você pode tornar ele menos doloroso. Outra coisa que descobri com o tempo, para quem pratica o jejum prolongado, né, com uma certa recorrência, treinar. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor treina os 40 dias? Eu falei, treino, e eu não estou falando de treino fofo. Estou falando de treino pesado, seja puxar carga, quantidade, né, de cardio. Aí eles me perguntam, como é que o senhor tem energia para treinar? Minha resposta é, eu não treino porque eu tenho energia. Eu tenho energia porque eu treino. Ou seja, Jesus disse que você pode ungir o seu rosto. As pessoas só percebem que eu estou num jejum de 40, porque hoje vai pelo menos 12 quilos embora, né? Depois de uns dias elas começam a perceber, emagreceu bem depressa. Mas eu e você podemos fazer disso, e não estou falando que você tem que fazer esse tipo de jejum. Eu só estou de fato dizendo que se eu e você tivermos mais compreensão, ele não precisa ser tão custoso, nem tão sofrido. Na verdade, ele acaba se tornando muito prazeroso, porque você abre temporariamente mão de alguns deleites que são inferiores, para ter um nível de acesso diferenciado a deleites superiores. Agora, não há regras a respeito disso. Mesmo quando a gente escreve, a gente dá sugestões. E por que eu estou dizendo isso? Porque o jejum parcial, ele vai atender muita gente. O primeiro jejum que eu fiz, gente, eu pulei uma refeição só, o almoço. E ainda junto com os amigos adolescentes fizemos, nós tomamos refrigerante, com medo de desmaiar sem glicose. Alguém soube, depois do nosso jejum de uma refeição só, regada a refrigerante, que hoje nem é parte da minha vida mais, e esculhambou a gente. Eu lembro da pessoa falando, jejum de verdade, não põe nem bala na boca. Aí o cara esculhambou, eu pedi perdão até para Deus. Falei, desculpa aí, foi mal, não sabia. Prometo melhorar da próxima vez. Mas à noite, aquilo pelo qual eu e os outros adolescentes tínhamos jejuado junto, que era um assunto de oração de muito tempo, aquilo aconteceu e ninguém convencia a gente que era coincidência, né? Depois de tanto tempo de espera, a gente vê resultado. Foi isso que me incentivou a querer aprender o jejum. Quando eu soube que a gente jejuava 24 horas, eu dizia, mas não desmaia? Né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer aquilo, descobri que não necessariamente precisa ter desmaio. Eu soube de gente que jejuava 2, 3 dias. Minha pergunta era, não morre? Porque às vezes você não tem noção nenhuma. Então, o que eu tenho descoberto sobre o jejum parcial? Ele, em primeiro lugar, uma excelente ferramenta de iniciação. Porque tem gente que nunca começou e quer começar lá de cima. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, meu sonho é fazer esse jejum de 40 dias que você faz. O que eu preciso? Eu falei, quanto você já fez? Ele falou, não, nunca jejuei. Eu falei, começa de 1, na verdade começa de meio. Vai treinando, né, e subindo. Jejum intermitente, nós temos um apêndice inteiro escrito pelo Dr. Aldo no livro. É uma excelente ferramenta de treino. Você vai aumentando as horas sem comer, né? Você vai descobrir com o tempo que o seu corpo tem um poder de adaptação impressionante.
Que o que você acha que é essa fome, que é impossível ficar sem comer, você adapta o seu corpo a isso, seja o tempo que você dorme, né? Tudo aquilo que nós fazemos, e é possível que você comece devagar. Mas eu descobri que o jejum parcial, esse praticado por Daniel, ele é uma excelente ferramenta de iniciação, de aperfeiçoamento para aqueles que vão subir de nível, começar a fazer jejuns maiores. Eu oriento as pessoas, comece pelo parcial. Né? Agora o parcial ele pode ser feito com inteligência. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum Daniel, 21 dias. Então ele não vai comer carne, vai comer legumes. Mas ele come arroz, feijão, batata. Tudo fonte de glicose. Tem fome todo dia. Porque não vai entrar na cetose. Ou seja, existem formas mais confortáveis e inteligentes de fazer. Um amigo meu um dia me abordou, ele já tinha feito um jejum de 40 dias. E quando eu terminei o meu primeiro na água, ele falou, você é doido, você fez só na água? Eu falei, você não fez não? Ele falou, não, eu fiz com suco de laranja. Olhei para ele e falei, por quê? Para ter um pouco de energia. Eu falei, esse é o problema. Porque ele falou assim, eu quase morri, imagina você só na água. Eu falei, eu passei bem. Ele falou, não, impossível. Ele falou, eu que botava energia, tinha fome todo dia. Eu falei, tinha fome, porque todo dia você dava uma dose de glicose, seu corpo pedia mais, e você não entrou na cetose. Eu falei, eu não tive fome. Ele falou, você está dizendo que o meu foi mais difícil? Eu falei, muito mais difícil. Eu não sei se eu te aplaudo chamando de herói, ou se eu te chamo de estúpido, né, pelo que você fez. Então, há maneiras e maneiras de fazer isso. Mas, gente, o jejum parcial, ele vai ajudar pessoas que talvez não possam jejuar em outro formato. Grávidas e lactantes não deveriam permanecer períodos longos sem comer, né? Paciente diabetes tipo 1, tipo 2, nem pensar em fazer um jejum sem acompanhamento médico perto. Né? Pacientes com gastrite, refluxo, jejum parcial, mesmo que ele seja um modelo rígido, ele é uma ferramenta que vai nos socorrer. E eu estou dizendo isso porque, já que Jesus não determinou o formato, já que não há regras, o que eu e você precisamos é praticar. E outra, você também não precisa escolher um só. Quando eu estava fazendo 2 desses jejuns de 40 por ano, agora eu estou fazendo 3, o pastor Marcelo Neves aqui da nossa equipe falou, eu te acompanho em 1, em 2 não. Eu falei, eu não te chamei nem para 1, você faz se você quiser, ninguém é obrigado a fazer nada. Ele falou, não, é que quando eu sei que você está no segundo, eu fico me coçando. Quando eu estava escrevendo esse material do jejum parcial, trocando ideia com as pessoas de jejum, ele falou assim, cara, eu vou te acompanhar no segundo, mas no segundo eu vou fazer um parcial. Né? E ele falou para mim de algo interessante. O que me fez migrar? Hoje, quando as pessoas me perguntam, pastor, o senhor fica só na água? Eu falei, não, só na água. Eu acho que eu fiz 3 desses 13 até hoje. Na verdade, no segundo jejum, já comecei a tomar café e chá, apesar de não ter caloria ou energia. Eu lembro que eu estava fazendo no inverno, e o doutor Aldo me perguntou, você tem uma palavra de Deus para fazer 100? Eu falei, não, mas eu fiz o primeiro 100. Primeiro eu não tomava água de coco, não tomava chá, tomava café, era só água, nada mais. Não cuidei de absolutamente nada, não tinha equilíbrio eletrolítico, não tinha nada. Foi o jejum mais raiz, né, possível para 40 dias, que não poderia ser sem água. E no segundo, quando ele me pediu algumas coisas diferentes, eu lembro que ele me orientou a tomar uma canequinha de misoshiro por dia. Você, depois de vários desses, não vai querer ver mais miso na frente. Mas no início era uma ferramenta. Por quê? Por causa do pouco de sódio. Aquilo tem 30 calorias. 1 grama de fibra alimentar, para quem tem nutrição. 2,5 gramas de carboidrato. Né? Aquilo não tem efeito nenhum para energia, mas quando eu tomava, me levantava. Eu dizia para ele, cara, isso é psicológico? Que parece que eu comi. Ele dizia, não. É porque é salgado. Reposição de sal. Né? Então, algumas dessas coisas, eu comecei a migrar para um parcial rígido. Meu terceiro jejum, ele falou, cara, se você vai continuar fazendo isso com pequenos intervalos, nós precisamos suplementar. Eu falei, por quê? Ele falou, sua mensagem de jejum não pode colidir com a do cuidado do corpo. É um estresse muito grande para fazer em períodos tão curtos. Né? Então ele falou assim, você vai ter que pelo menos suplementar. Eu brinco, cada jejum a gente faz um laboratório. Eu virei uma cobaia, um rato laboratório. Né? Eu não sou só acompanhado, eu sou estudado. Mas qual era a ideia? Encontrar um formato onde a recorrência pudesse ser praticado de forma sustentável. Né? E o que eu descobri foi que o jejum parcial não é só uma boa ferramenta para os iniciantes, para quem está aperfeiçoando. Para quem já entrou no modo profissional, hard, pro, nitro, chame como quiser. Né? Eu agora estou fazendo 3 desses ao ano, como eu mencionei. O jejum parcial é uma ferramenta. O que eu descobri,
sobre a importância do parcial começou quando? Eu, honestamente, gente, a maior parte da minha vida, eu tinha um preconceito gigante com o jejum parcial. Na minha cabeça, não verbalizava isso para ninguém, eu pensava, isso é para os fracos. Para quem não aprendeu a ir logo na água. E, aliás, eu nem achava tão inteligente quando eu via gente no parcial sofrendo o que a gente na água não sofria. Mas eu tive uma conversa recentemente com um amigo, que ele tanto fazia os jejuns comuns, como fazia o de Daniel. Só que quando ele fazia o de Daniel, os 21 dias, ele dizia, isso aqui para mim não é jejum. Eu dizia, por que não? Ele dizia, não, isso aqui é um propósito, é uma consagração, porque a palavra jejum, que nós lemos no texto de Lucas, usada ali para definir o ensino de Jesus, a palavra grega é nestil, é uma palavra composta. Ne é um prefixo negação e estil significa comer. Então, a palavra jejum em essência significa não comer. Eu creio que na Bíblia jejum envolve outras formas de abstinências, mas que as outras são complementares e não substitutas do jejum de alimento. Ele falou, se a definição do jejum é não comer, o cara está comendo, não está jejuando. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas não comer tudo é tão não comer quanto não comer nada. O não comer está ali, de alguma forma. Mas como eu percebia que ele era alguém que praticava, que ele não estava falando contra, e era só uma definição, eu confesso que aquilo me deixou curioso. E eu comecei a pensar, falei, Deus, nós inventamos um tipo novo de jejum, que não deveria ser chamado de jejum. E eu, quando encasqueto com algo, eu dificilmente largo aquele assunto até ter uma resposta. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos pensando, orando a respeito do assunto. Setembro do ano passado, o Espírito Santo falou comigo com muita clareza. Qual era a essência do jejum desde o Antigo Testamento? Falei, aflige a alma. Essa é a maneira que ele era chamado. E o Senhor falou comigo, uma dieta restrita. Deixa o jejum parcial de lado, uma dieta restrita. Aflige a alma. Falei, aflige. Por quê? Para sair daquele peso enorme que eu tive no passado, né? Eu passei por um processo de reeducação alimentar com dietas muito severas, né? Eu fiz por 5 vezes antes de começar a entrar nesses jejuns, dietas que duravam exatos 40 dias, 500 calorias por dia. Eu emagreci em média 16, 17 quilos num período desse. E eu dizia para minha esposa, eu disse, isso aqui é que nem jejum. Ela, como assim? Eu dizia, eu não sei explicar. A sensibilidade espiritual é a mesma, o quebrantamento de alma é o mesmo, a mortificação da carne é o mesmo. Quando eu fiz o primeiro jejum só na água, eu descobri que eu perdi o mesmo peso. Eu protestei com o médico. Eu falei, cara, você me acompanhou nas dietas e agora está acompanhando o jejum. Eu perdi o mesmo peso. Ele falou, não estava esperando algo diferente. Eu falei, mas eu perdi isso comendo. Ele falou, comendo 500 calorias? No dia inteiro? Ele falou, Luciano, isso é o que na ciência nós chamamos de Fasting Mimic Diet, a dieta que imita o jejum. Qualquer organismo, até 500 calorias, sem carboidrato, forçado a entrar em cetose, vai simular todos os mesmos efeitos do jejum. Eu falei, eu já sentia na prática. Comparado não com 40, eu pude comparar isso depois, mas com 21 dias, que era o que eu fazia até então, que era a mesma experiência. Eu falei, peraí, eu posso jejuar comendo? Ele falou, esse pouco, fisiologicamente você vai ter o mesmo resultado. Foi esse argumento que ele usou, para que eu migrasse de só para água, porque hoje eu chamo de um parcial rígido. Eu consumo só líquidos, eu tenho um tanto de caloria que não extrapola a dieta que imita o jejum, eu perco exatamente o mesmo peso, de vez em quando faz na água você percebe que espiritualmente, emocionalmente, fisicamente é igual, mas para efeito de saúde, cuidar do corpo não. Eu mantenho suplementação, né? Meu médico falou esses dias para alguém, questionou, o Subirá não está se matando aí com esse negócio? Ele falou, está mais nutrido quando jejua do que você que está comendo. Né? Por quê? Tem uma suplementação inteligente que não quebra o jejum. Eu tomo via oral, eu tomo intravenosa, eu tomo intramuscular, tudo que você imaginar. Aonde eu quero chegar? O meu preconceito com o parcial foi diminuindo. Até que em setembro do ano passado, o Senhor falou comigo, essa será uma das ferramentas mais importantes para se estabelecer a cultura do jejum. Eu falei para Deus, eu nunca vi gente jejuar na minha vida como nos últimos anos, depois do primeiro livro. Mas em outras palavras, o que eu senti de Deus foi, você conseguiu trazer os doidos. Você não vai trazer a maior parte das pessoas que vão precisar do mesmo processo que você. Ele falou, alguns dos que você mobilizou em outro nível já jejuavam. Ele diz, lembre de como você começou, pulando uma refeição, seus medos, seus desafios. Eu estou convicto de que se nós queremos viver uma cultura de jejum, é lógico, gente, o parcial não faz sentido para um dia só. Então, eu estou fazendo um jejum parcial de um dia.
né? Eu digo para alguns de vez em quando, tome vergonha na sua cara, menos que sejam grávidas, lactantes, aquelas situações que nós mencionamos, né? Talvez até no menor faça sentido. Mas, gente, aflição de alma você consegue até com dieta, não precisa nem ter jejum. Números 11:4, diz que o povo começa a reclamar do maná e diz, nossa alma tem fastio desse pão vil. Todo dia alguém falou, pastor, será que o maná era ruim? Eu falei, amigo, coma picanha 1 ano, todo dia. Você não vai aguentar mais ver picanha. Melhor miso-shiro que eu já tomei na vida, Dr. Aldo e meu médico que faz. Ele fez 21 dias com miso-shiro, faz 2 anos que ele não toma miso. Porque de alguma forma você pode afligir a alma. E a ideia de afligir a alma não é sofrer de graça. Porque nós falamos que você pode evitar o sofrimento. Mas é você lembrar que existem deleites superiores. E é você entrar no lugar de percepção deles, né? Então, para aqueles que dizem que o jejum de Daniel não é jejum, eu digo, ele cumpria a essência que era afligir a alma. Em Daniel 10:12, quando o anjo aparece para ele, ele fala, olha, desde o dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. A palavra traduzida se humilhar é a mesma de afligir a alma, que é usada em todo o Antigo Testamento, né? Ele está dizendo, você se submeteu a isso, né? Evidente que Daniel já tinha o hábito de jejuar. Em Daniel 9:3 ele diz, voltei o rosto ao Senhor para o buscar, coração, com súplicas, com jejum. E tinha isso como padrão. Não quer dizer que a pessoa vai fazer um único formato ou estilo. A Bíblia fala que João Batista, que botava os seus discípulos para jejuar com frequência. Ninguém vai fazer os discípulos jejuar com frequência e não jejua. A Bíblia diz que ele tinha um modo de vida jejuado. A Bíblia diz que ele vivia de mel e gafanhotos, né? Existem pessoas que têm adotado, né, formatos de jejum por longos períodos, que ainda que sejam parciais, são rigorosos, né? Irmã Valnice Milhomes me confidenciou uma vez que ela começou um jejum não só de vegetais, mas de crus. E ela empolgou e não parou, ficou por 4 anos, comendo só crus, né? Então, é possível que você tenha outros formatos que não vão ser tão desgastantes e que vão ajudar as pessoas em todos os níveis. Não importa se está começando, se está aperfeiçoando, se já está, né, no modo que os amigos aí brincam e chamam de profissional. Com esse entendimento, eu quero te deixar um encorajamento. Nós temos que aprender não só sobre o que é o jejum, à luz da Bíblia, todo aspecto fisiológico, e entender qual a resposta nós vamos dar a Deus. Se Jesus não determinou a periodicidade, eu não posso dizer para você que você tem que fazer 2 vezes por semana. Mas honestamente, se a gente adotar só de 1 dia por semana, nós já teríamos uma vida bem mais saudável, né? Agora, o que eu posso te dizer é que ninguém pode te dizer de quanto tempo, qual a duração, o formato do jejum, porque você é livre para decidir isso tudo, a não ser quando tem a direção do Espírito Santo, aí você é livre para obedecer. Mas o que eu e você não temos o direito de escolher é nunca jejuar nenhum tipo de formato, nenhum tipo de duração, né? Nenhum tipo de periodicidade. Aí nós estamos claramente contrariando o ensino de Nosso Senhor. Então eu espero, se você faz parte dos 60% que ainda não abraçou a experiência, que não sabe o que fazer quando a gente começa aqui 21 dias de jejum, eu quero de alguma forma encorajar você, sem julgar nem culpar você de absolutamente nada. A maioria de nós tem uma baixa resposta por falta de entendimento. Agora, você só não vai ter entendimento se não quiser. Minha expectativa é que você não apenas leve o livro, mas que você leia antes do final de agosto. Porque em setembro nós vamos vir com uma mobilização grande para a igreja, para um tempo de jejum. Você recebe essa palavra?